Aleluia, glória a Deus. Não há bem maior que o nosso Deus. Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele é digno de receber todo o louvor e toda a glória. Ele é Deus tremendo, cuidador das nossas vidas, aquele que nos sustenta. A paz do Senhor, meus amados, você que está aqui presencialmente, você que está na sua casa, você que está no seu carro, você que está se deslocando no seu trabalho, você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe tremendamente o seu lar, a sua família, tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe nesse final de ano. Estamos nos últimos dias do ano de 2021, um ano de grandes desafios. Talvez você esteja assistindo anos depois, porque é um vídeo, ficará gravado. Um ano de grandes desafios. Mas o Senhor esteve ao nosso lado todos os momentos. Em todos os instantes nós sentimos a grande, a forte e poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia. Os irmãos, pode assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia num dos livros. A Bíblia toda é maravilhosa, são 66 livros maravilhosos. Mas eu amo esse livro, amo esse livro, porque cada vez que a gente lê um versículo desse livro, é ensinamento para as nossas vidas. É o livro de Provérbios, o livro de Provérbios. Provérbios é um compilado de ditos, de ensinamentos, de palavras, de conselhos, na grande maioria citadas por Salomão. Diz a palavra lá em 1 Reis que ele foi autor de cerca de 3.000 provérbios. Porque ele pediu a Deus uma coisa. E o desafio que eu lanço para a sua vida e para a minha vida neste final de ano. Nós vamos iniciar um novo ano e é um tempo de avaliação, é um tempo de balanço na nossa vida, e há tantos pedidos que nós fazemos para Deus, para o ano que se inicia, para a nova etapa que se inicia. E eu te desafio a orar como Salomão orou, a pedir o que Salomão pediu: sabedoria a Deus. Deus é tão grandioso que lhe deu sabedoria e lhe acrescentou riquezas, fama. Agora as pessoas ficam atrás da fama, atrás das riquezas e esquecem da sabedoria. E acabam sofrendo tremendamente. Muitas vezes até com uma conta bancária muito pomposa. Às vezes até com um nome sendo divulgado por diversas partes. Fama, dinheiro. Mas lhes falta muitas vezes sabedoria e sofrem muito na vida por lhes faltar sabedoria. Provérbios, disse esse compilado, até o capítulo 29 de Provérbios, foi escrito por Salomão, é atribuída a autoria a Salomão. O capítulo 30 e 31 já são o 30 a Agur, e o 31 a Lemuel, mas é interessante, né, que é um livro, dá para ler um mês de 31 dias, né? Lemos um capítulo por dia, uma grande sugestão, aí, uma grande ideia. Mas eu te aconselho a ler o livro de Provérbios. Existem alguns versículos tremendos no livro de Provérbios. Eu destaco o 4:23. 4:23 é bem conhecido e que nós precisamos ter bem firmado em nossos corações, porque o 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Sobre tudo que nós precisamos guardar o nosso coração. O Provérbios, e aí ele se repete no 1:7,
E depois no 9, capítulo 9, versículo 10, há alguma coisa que precisa ser o sustentáculo da nossa vida, precisa ser o alicerce da nossa vida. Diz a palavra que o temor do Senhor é o princípio, é a base, é a essência, é o alicerce da sabedoria. O temor a Deus. Se a pessoa, e sabedoria é você ter as saídas, os pensamentos, os passos que Deus daria. A verdadeira sabedoria é fazer aquilo que Deus faria naquele momento, que o Senhor Jesus faria naquele momento. E buscarmos a direção de Deus, a sabedoria de Deus, é buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E as escolhas que nós fazemos, se nós temos temor de Deus, nós vamos fazer escolhas certas na nossa vida. Se nós temos o temor de Deus no nosso coração, nós vamos ter sempre uma escolha adequada na nossa vida. Por isso, esses dois provérbios, o 1:7 e o Provérbios capítulo 1, versículo 7, e Provérbios capítulo 9, versículo 10. Também quando a gente vê o Provérbios 19, coisa maravilhosa, Provérbios 19, 3, preste atenção, a estultícia do homem, a tolice do homem, em outras palavras, perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. É tremendo a gente entender porque as pessoas tomam suas decisões, tomam seus passos errados, depois põem a culpa em quem? Em Deus. Quando surge uma grande tragédia na sua vida, a pessoa fala, onde estava Deus? E Provérbios está falando justamente isso, a estultícia, tolice do homem, porque ele faz as suas escolhas, ele se esquece de Deus na hora de tomar decisões, e depois ele joga a culpa em Deus. Depois também, em Provérbios, veja quantos textos maravilhosos, mesmo Provérbios 19, no versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem. Ou seja, o homem pode fazer planos, e nesse final de ano, e entrando no próximo ano, as pessoas fazem planos, fazem propósitos, fazem escolhas, tomam decisões, fazem planos e projetos, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, nada melhor do que buscarmos a vontade de Deus, porque é essa que vai permanecer. Mas eu gostaria, são tantos provérbios maravilhosos, né? E cada um que a gente lê é uma fonte de sabedoria tremenda para as nossas vidas. Então, por isso eu sugiro você, leia o livro de Provérbios, medite no livro de Provérbios. Mas nesta noite, eu gostaria que você atentasse para o provérbio que está no capítulo 20, no versículo 14. E quando eu atentei para este provérbio, muitas coisas foram filtradas na minha vida. Muitas coisas. A partir da atenção voltada para este provérbio, que diz a palavra do Senhor, atente para a leitura da palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 20, o versículo 14, diz, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Dá para a gente decorar esse versículo, né? Não dá? Nada vale, diz o comprador, depois ele vai e se gaba. Vamos decorar assim? Nada vale, diz o comprador, depois ele vai e se gaba. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos pela preciosidade da Tua palavra, pelos ensinamentos, pela fonte de sabedoria, de conselho, de orientação para as nossas vidas. E nesta hora, Senhor Deus, estejam os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto e preparado para receber a direção da Tua palavra, a orientação da Tua palavra.
essa sabedoria que possa dirigir os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e tudo que diz respeito à nossa vida, sejam dirigidos pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados, o que é isso, pastor? Nada vale, diz o comprador, depois ele vai e se gaba. Eu preciso te dar um exemplo, porque a partir deste exemplo, certamente você vai entender, se ainda não entendeu. Nós estamos aqui na zona norte de São Paulo. A Igreja Bíblica da Paz está aqui na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. E por muito tempo, aqui em São Paulo, aqui bem próximo, na região do Anhembi, existia a Feira do Automóvel. Ainda tem, né? Mas bem menor do que era anos atrás. Uma feira onde as pessoas vão domingo pela manhã levar os seus carros para vender o seu veículo. Na verdade, ainda existe bem aqui do lado, bem do lado da nossa igreja, aqui no estacionamento, mas ela está bem menor do que era em outros tempos. E a pessoa chegava e essa feira, domingo pela manhã, chegava no sábado, ela preparava o seu veículo. Ela preparava aquele carrinho com todo cuidado. Ela lavava, ela polia, né? Deixava o carro limpinho, passava aquela coisinha no pneu, aquele pretinho no pneu, deixava o carro brilhando, falava, eu vou apresentar o meu carro que eu preciso e eu quero vender. E a pessoa fazia inicialmente uma avaliação do seu carro, falava, esse carro está valendo 20 mil reais, por exemplo. E aí ele prepara com carinho e aquele carro que ele tanto gosta, que ele tanto aprecia, ele dá um jeitinho, ele deixa tão bonitinho, o carro está tão preparado, e aí ele leva para a venda, para ser apreciado e avaliado, e daqui a pouco ele coloca o carro lá, coloca a placa e tudo ali, aquele domingo de sol, fala, puxa, hoje alguém vai surgir para pagar os 20 mil que eu pretendo. E aí surge o primeiro candidato, o tão desejado, tão esperado comprador. E o comprador, quando ele chega, ele não vai, embora os olhos dele estejam atentos ali para, ele se interessou por aquele veículo. Mas quando ele chega, ele não vai chegar e falar, 20 mil, opa, 20 mil está aqui. Não. Ele vai olhar e vai falar, olha, essa pintura não está muito boa. Olha, esse pneu, logo eu vou precisar trocar. Olha, isso aqui, essa peça foi trocada, isso aqui não está original. E ele começa, na verdade, a avaliar o carro, ele começa a depreciar. Não é assim? Se a gente vai em algum local para a venda de um veículo, não é assim que as pessoas, eles acabam depreciando, porque vão encontrar tantos defeitos, e daqui a pouco, aquela pessoa que estava tão animada em vender o seu carro tão bonitinho, tão arrumadinho, por uns 20 mil, agora o comprador consegue convencê-lo de que ele está com uma bomba na mão. Que, na verdade, olha, você precisa passar para frente, porque isso aqui vai... Olha, eu te ofereço 8 mil. É ou não é assim? Porque não vale. Não vale. Nada vale, diz o comprador. E aí ele consegue convencer, porque aquele comprador ligou para a esposa, o vendedor ligou para a esposa e falou, querida, olha, nós precisamos passar rápido. Eu queria 20 mil, mas eu encontrei um comprador aqui, ele vai pagar 8 mil, mas a gente precisa se livrar. E aí, fecha o negócio, naquilo que ele imaginava vender por 20 mil, ele recebe os 8 mil, e vai agora o comprador, e pega agora o seu carro. Agora, quando ele vai para casa com um carro recém-comprado, irmãos, imagina que ele vai chegar na casa dele e falar, olha, esse carro está com defeito, está com problema, esse carro está assim. Não. Ele vai se gabar. Ele vai falar, olha, encontrei um carro
Está tão arrumadinho, está tão ajeitadinho, está tudo direitinho. E eu agora consegui, e ele valia 22, 25 mil. Mas eu consegui pagar 8. Porque é assim, nada vale, diz o comprador, depois ele vai e se gaba. Esse é o tipo do comprador desonesto, que deprecia. Agora eu quero te dizer, meu irmão, que se existe um comprador desonesto na face da terra e nas regiões espirituais, é Satanás. O inimigo das nossas almas, ele é um negociador desonesto. Ele vai querer convencer-nos de que nada vale, e depois ele sai se gabando. Destruir mais uma vida, destruir mais uma família, destruir mais uma carreira, destruir mais um sonho, destruir mais um projeto, destruir mais um ministério, destruir mais um casamento, destruir mais uma vida, e ele sai se gabando. Meus irmãos, quando nós não temos a verdadeira ideia do valor das coisas, nós somos, às vezes, vítimas ou somos fragilizados ou caímos nas garras desse comprador desonesto que é Satanás. Meus irmãos, hoje está se tornando raro a gente ter uma moeda de R$1. Na verdade, quanto vale uma moeda de R$1? Quanto vale? R$1. Mas, irmãos, sabiam que pela raridade de algumas moedas de R$1, tem algumas, porque ela sai com alguns desenhos, com algumas, por exemplo, alusivos a alguma comemoração. Por exemplo, em 1994 saiu uma série alusiva a Juscelino Kubitschek. E foi um sucesso. E essa moeda se tornou uma moeda rara. E hoje, se você encontrar uma moeda dessa, uma moeda, por exemplo, uma famosa moeda, em homenagem ao pássaro beija-flor. É o desenho do beija-flor. Essa moeda se tornou extremamente rara. Existem as moedas alusivas, por exemplo, às Olimpíadas, aos Jogos Olímpicos. E é uma série, uma coleção de moedas, parece que são 17 moedas alusivas a diversos esportes nos Jogos Olímpicos e que vale um grande valor. Meus irmãos, tem moedas de R$1 que hoje valem, para quem conhece, para quem coleciona, para quem sabe dar o devido valor, que vale R$6.000. E tem algumas moedas que dizem que chegam a valer R$12.000, uma moeda de R$1. E às vezes passa pela nossa mão, e às vezes talvez a gente até tenha um exemplar desse em casa. Talvez esteja lá jogado naquele cofrinho, um exemplar que talvez nós não tenhamos a dimensão do valor. Existem pessoas, e existe um programa na TV, a cabo, que é bem famoso, tanto nos Estados Unidos, e também se tornou famoso no Brasil, que mostra pessoas que vão trazer coisas para serem vendidas e avaliadas numa certa loja de penhores. E ali entrou um rapaz com uma moeda, e ele não sabia exatamente, olha, comprei essa moeda, achei essa moeda, e quando a pessoa que conhecia olhou aquela moeda, ela soube determinar, pelo conhecimento dela, que aquela é uma moeda que circulou, que foi produzida 400 anos antes de Cristo.
uma moeda extremamente rara, uma pequena moeda, que foi vendida por $45.000. O dono da loja pagou $45.000 porque ele tinha capacidade de revender por talvez $60, $70.000. Porque existe um valor que nós muitas vezes desconhecemos, um valor nas nossas vidas, um valor nas coisas que dizem respeito às nossas vidas, nos nossos relacionamentos, que o diabo quer depreciar, que o inimigo das nossas almas quer depreciar. E se nós não temos consciência do valor que nós temos, do valor daquilo que Deus deu para as nossas vidas, muitas vezes nós caímos no engodo do comprador. Depois ele vai e se gaba. Tem muita gente, meus amados, que deprecia o valor da própria vida. Meus irmãos, esses dias, não teve uma semana nas últimas semanas que eu não atendesse alguém que um termo que nós citamos é que investiu contra a própria vida. Popularmente, tentativa de suicídio. Jovens. Uma senhora, 32 anos, 3 filhos saudáveis, o marido que veio do lado, falou, tem algum problema? Não tenho problema com meu marido, mas eu trago uma memória lá da minha infância, e aquilo prendeu-a de tal maneira, e que ela investiu contra a própria vida. Eu falei, mas os teus 3 filhos amam a senhora? Sim. A senhora ama os seus 3 filhos? Sim. O seu marido te ama? Sim. E eu quero dizer também que Deus ama a sua vida, e a senhora tem valor para Deus. Agora o inimigo conseguiu convencê-la que não tinha mais jeito, que não tinha mais outra alternativa, e que ela quis pôr fim à sua própria vida. Não tinha nenhuma doença orgânica, Porque às vezes a pessoa no desespero, ela deseja a morte. Existem alguns personagens bíblicos que desejaram a morte, mas a Bíblia não aprova a pessoa investir contra a sua própria vida. Mas nós precisamos atentar com cuidado, com carinho para cada situação. Cada situação precisa ser abordada com muito cuidado. Mas, meus irmãos, quanto vale o seu rim? Um deles. Quanto vale um olho seu? E os 2? Quanto vale esse coração que está batendo dentro do seu peito? Quanto vale a saúde que Deus tem te dado? E o inimigo consegue convencer algumas pessoas que nada vale. Nada vale, depois ele vai e se gaba. Meus irmãos, nós temos valor para Deus. Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão tremenda. E nós precisamos cuidar desse bem que Deus colocou e depositou em nossas mãos, que é a nossa vida. Preservarmos a nossa vida. Preservarmos a nossa saúde também. O inimigo vai falar, nada vale, então fume, beba mesmo, curta. E a pessoa fica presa a essas coisas e perde a sua saúde e perde também a sua liberdade, porque ela fica escrava do seu vício. E o inimigo está falando, nada vale, não vale sua saúde, não precisa se preocupar com isso, curta. Depois ele vai e se
gaba quando ele encontra alguém colhendo os frutos de uma saúde mal cuidada, sofrendo com câncer de pulmão, com câncer de estômago, com câncer de intestino por conta da ajuda do cigarro, por exemplo, de erros na vida, ou de uma cirrose hepática. E a pessoa poderia viver tanto mais tempo, mas um dia o inimigo conseguiu convencê-la que nada vale, nada vale. Tem pessoas que negociam a sua honestidade. O inimigo vai falar, não, isso não vale, não. O que vale é você ter lucro e você levar vantagem em tudo. Existe um jogador de futebol antigo que ficou famoso porque ele teve uma propaganda, isso na década de 70. E aí lançou-se uma lei, entre aspas, uma lei no Brasil, de que o negócio é levar vantagem em tudo. E isso, às vezes, se tornou uma norma no meio dos negócios, na vida empresarial, na vida corporativa, na vida dos negócios, da pessoa querer levar vantagem. E o inimigo fala, não vale. Para que você manter a honestidade? Você vai ser um tolo. E a pessoa, às vezes, dá ouvidos para isso. E ela, muitas vezes, acredita nisso. Abre mão da sua honestidade, de viver uma vida reta. Existem tantos provérbios maravilhosos que falam, por exemplo, que é melhor a pessoa que não tem tantos recursos financeiros, mas tem paz no seu coração, tem um lar abençoado, do que grandes riquezas e a pessoa ter somente agonia no seu coração. Porque um dinheiro conquistado com desonestidade, meus irmãos, pode até trazer benefícios externos, mas deve trazer uma inquietação na alma, um incômodo na alma, por mais que a pessoa tenha a sua consciência cauterizada. Existem pessoas que negociam a sua dignidade, porque Satanás chegou e falou, não vale você se manter digno, não vale você se manter pura. Menina, que isso? Isso já era. Isso é do passado. Rapaz, não, você se manter, se guardar para o casamento, isso daí é coisa lá do seu trisavô. E o inimigo consegue convencer. E existem pessoas que ficam marcadas e que têm intimamente só Deus mesmo para trazer o perdão e a pessoa pedir o perdão a Deus, Deus perdoá-la e ela se perdoar. Porque ela fica marcada muitas vezes e aquilo pode mudar o rumo da vida da pessoa. É tão bonito, nós vemos o exemplo, como nós temos visto de Maria e de José, que se guardaram um para o outro. Pastor, o senhor está pregando em 2021, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus, nela não muda, porque Deus não muda, nele não há mudança, nem sombra de variação. E aquilo que a Bíblia diz que chama de pecado, continuará sempre sendo pecado. Agora a pessoa vai querer desafiar, e tem tantas pessoas desafiando isso. Tantas pessoas desafiando isso. E elas vão ver um preço altíssimo, e o pior deles, perder a sua salvação. Tem pessoas que negociam o tempo. A palavra de Deus, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, remindo o tempo por quantos dias são maus. Remir o tempo é tirar o tempo de propriedade alheia. Tem muitas pessoas investindo seu tempo em coisas infrutíferas. Meus irmãos, é bom de vez em quando a gente parar, assistir um filme, mas a pessoa maratonar de sexta-noite até domingo à noite, ela não faz outra coisa senão assistir toda aquela série, aquela sequência. E às vezes mensagens terríveis.
Não há mal você assistir alguma coisa, mas cuidado, zele por esse bem que é o tempo. É um bem que Deus confiou às nossas vidas, que o inimigo vai estar falando, nada vale, nada vale. Ocupe-se, e aí essa é a palavra, ocupe-se somente de entretenimento. E tem pessoas que acham que vão viver só de entretenimento. E deixam o tempo passar. E quando elas vão cair em si, o tempo passou e agora elas estão colhendo frutos terríveis de um tempo que foi desperdiçado. E às vezes a mesma pessoa fala, você leu a Bíblia? Você orou? Estou sem tempo. Mas será que há uma administração correta do tempo? Há tempo, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. A Bíblia já orienta a administrarmos o tempo. Há tempo para todas as coisas. Agora, meu irmão, minha irmã, valorize o tempo, esse potencial maravilhoso que Deus colocou para as nossas vidas. O inimigo vai falar, nada vale. Depois, quando a pessoa perdeu o seu tempo, quando a pessoa está fracassada e já não há mais tempo, ele vai e se gaba. Tem pessoas que negociam oportunidades. Surgem oportunidades, e às vezes são portas e oportunidades que Deus abre. E o inimigo fala assim, não vale. Você vai começar com esse emprego? Você vai começar você foi... Qual era o cargo? É um cargo de supervisão? Não, você até para ser presidente. E só se você entrar de presidente. E às vezes a pessoa perde oportunidades. E fala, não, essa oportunidade não vale. Não vale. E às vezes é aquela oportunidade, é aquela porta que Deus vai abrir, que Deus abriu, e que Deus vai honrar, e que Deus vai fazer você prosperar. Por isso que nós precisamos estar atentos e sintonizados com a voz de Deus, para distinguirmos a direção de Deus. Sabermos as portas que Deus abre, as oportunidades, e às vezes a pessoa deixa passar a oportunidade. Existe também a não valorização, o nada vale nas amizades. E às vezes a pessoa perde grandes amizades. Porque ela fala, não vale, não vale. Aquele amigo, você vai ter outros amigos, outras pessoas, e amigo verdadeiro não te leva para o mal. Amigo verdadeiro, às vezes, vai dar um puxão de orelha. Mas as pessoas não gostam. Amigo verdadeiro vai te orientar muitas vezes, vai te dar um conselho, vai te alertar, vai abrir os olhos. E o inimigo vai falar, não vale, isso não é amigo. Ele não concordou com você. Está vendo? Ele está contra você. E muitas vezes é a direção de Deus vindo através de um conselheiro. Por isso que nós precisamos escolher bem com quem nós andamos. Quais as pessoas que nós escolhemos para estar ao nosso lado. Por isso que nós precisamos cultivar verdadeiras amizades. Porque grandes amigos são capazes de dar um abraço, mas às vezes são capazes de dar um puxão de orelha. Existem também aqueles que negociam o talento e a chamada ministerial.
E nós tivemos um exemplo este ano, entre as perdas de famosos este ano, nós tivemos uma perda de uma grande artista, né? Que em pouco tempo se tornou famosa nacionalmente. E quando nós vemos agora, surgiram tantos vídeos, de uma pessoa que cresceu na igreja. Que as primeiras músicas que cantou e tocou foram hinos de louvor, de adoração a Deus. E essa tem sido a história de muitas pessoas na história da música mundial. A igreja é um celeiro de talentos maravilhosos. Quantas vozes maravilhosas, quantas pessoas talentosas cantando, tocando, louvando a Deus, e que Deus coloca justamente na igreja para o serviço da obra do Senhor. Mas o inimigo muitas vezes consegue convencer a pessoa, não, nada vale, você vai estar desperdiçando o seu talento. Você vai estar desperdiçando o seu talento. É certo, meus irmãos, que nós precisamos ter sabedoria, que muitas vezes a pessoa tem o seu ganha-pão, sua fonte de renda. Precisamos pesar com cautela, com cuidado, mas a pessoa precisa ter sabedoria e direção para ela não se desvirtuar. Porque o grande problema é que a pessoa tira um pé da igreja, tira um pé do caminho do Senhor, e daqui a pouco ela mergulha no pecado, no distanciamento de Deus. Eu lembro, hoje talvez um dos maiores instrumentistas, um dos maiores contrabaixistas do Brasil, talvez o maior do meio evangélico. Ele é um virtuoso, é um rapaz assim que desde muito jovem começou a tocar e uma habilidade tremenda. Hoje ele é professor através da internet e ele dá aulas no mundo todo, para o mundo todo. Ele tem alunos no mundo todo, através da internet. Mas esse rapaz, quando ele estava com 14 anos, ele é filho de pastor. Ele é filho de pastor e um grande amigo. E o pastor me procurou, falou, pastor, por gentileza, conversa com meu filho. Porque ele está recebendo convites, e ele era muito talentoso, 14, 15 anos, e já estava sendo convidado para tocar em bandas e ganhar algum dinheiro com a música, e aquilo cresceu os olhos. E eu lembro daquela noite que eu sentei com aquele rapaz. E eu dou graças a Deus que aquele rapaz deu ouvidos à voz do Senhor. Eu falei, querido, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pedindo ou pensando. Se você permanecer fiel a Deus, Deus vai te honrar. E para a glória de Deus, esse rapaz se manteve fiel a Deus. Hoje ele toca com os maiores expressões da música gospel, viaja o mundo através da música, dá aula para alunos do mundo todo. Deus lhe deu honra, fama, lhe deu dinheiro também, recursos, porque ele ganha bem e muito bem. E ele não se distanciou dos braços do Senhor. E hoje eu fico tão feliz quando eu vejo num vídeo de um cantor lá, está lá ele tocando. Daqui a pouco um outro, é ele que está. Aí eu olho na ficha técnica, quem produziu a parte musical de tal, é ele. Eu louvo a Deus por isso, porque ele deu ouvidos ao Senhor. Ele não trocou. O inimigo falou, nada vale você ficar aí. Você vai desperdiçar esse talento. É assim que o comprador, ele tenta convencer. Mas eu dou graças a Deus, porque existem aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Permanecem fiéis a Deus. Existem aqueles que negociam o seu casamento, porque o inimigo está
falando para tantos casais, esse teu casamento nada vale, hein? O inimigo está conversando, olha essa sua esposa, esse seu marido. Meu irmão, minha irmã, é o presente que Deus te deu. E todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E se ele ainda não está do jeitinho que você sonhava, Deus está trabalhando na vida dele. Confia no Senhor, ora a Deus, trabalhe agora, faça a sua parte. O Provérbios diz, aqui no capítulo 19, fala assim, que a coisa terrível é a mulher rixosa, é como uma goteira. Aí é sabedoria. Se o seu marido ainda não está do jeito que você imaginava, ora a Deus, peça a direção de Deus, trate com sabedoria. Homem, meu irmão, cuide do seu lar, seja um homem responsável. Vale muito a sua casa, não abra mão do seu casamento. Satanás está falando que nada vale. Depois ele vai se gabar. Quando vê você sofrendo, e sofrendo mais uma vez, e sofrendo novamente. Meu irmão, minha irmã, se apegue em Deus. Peça a direção de Deus. Confia no Senhor. Fala, Senhor, esse meu marido é uma bênção que o Senhor me deu. E o Senhor é capaz de deixá-lo 0 quilômetro. Novinho, maravilhoso, carinhoso, compreensivo. Senhor, trata na minha vida também. Ou sua esposa, confia em Deus. Deus pode transformar e preservar esse casamento. Agora, não caia no engodo de Satanás. Do nada vale, nada vale. E agora, meus irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem que dizia, talvez muitos irmãos receberam, porque correu bastante. Uma mensagem que dizia, muitos dizem baseados, a frase mais dita é, aproveite muito porque a vida é curta. Não é isso que as pessoas falam? Aproveite que a vida é curta. Porém, nós precisamos, e essa frase dizia justamente, agora preste atenção, o cuidado deve ser maior ainda, porque a eternidade é longa. E Satanás consegue convencer pessoas de que a eternidade nada vale. E se tem alguma coisa que nós precisamos levar muito a sério, é a eternidade, é a nossa vida eterna. Meus irmãos, eu tive uma paciente que faleceu aos seus 107 anos. Viveu bastante, né? 107 anos, mais de um século. Hoje em dia a gente até conhece, alguns irmãos devem conhecer, algumas pessoas devem conhecer, talvez tenha até alguém que esteja nos assistindo que tenha mais de 100 anos. Parabéns! Mas você conhece alguém nessa época com 200? Não. Porque mesmo 100, cento e poucos anos passam. E esse período que nós passamos aqui se torna realmente breve. Mas é um momento tão importante, porque se nós temos a visão da eternidade, nós sabemos que é nesse período que nós passamos aqui, é que nós decidimos, é que nós escolhemos onde vamos passar a eternidade. O inimigo está falando para as pessoas, nada vale, curta a vida, porque a vida é curta. E a palavra está falando para que nós atentemos, que nós olhemos para a eternidade, sabendo que nós temos, e todos nós, não são só os cristãos que vão viver a eternidade. A eternidade é enfrentada por todos nós entramos nesse caminho da eternidade. A diferença é que a eternidade com Cristo é maravilhosa.
Agora, a eternidade sem Cristo é tormento eterno. Nada vale, diz o comprador. Depois ele vai e se gaba. Mas na sua vida, o inimigo não vai tripudiar, não. Da sua vida ele não vai se gabar, não. Porque nós vamos atentar para a direção da palavra de Deus. Nós vamos seguir as orientações da palavra de Deus. Nós vamos viver com sabedoria. Nós vamos enxergar o devido valor, que é aquilo que Deus tem confiado às nossas vidas, aquele devido valor que tem. E não desperdice a sua vida. Não desperdice os seus relacionamentos. Não desperdice as oportunidades. Não desperdice a sua saúde. Não desperdice a sua família. Não despreze. Dê o devido valor. Não caia no engodo do inimigo, mas creia na verdade da palavra de Deus. Vamos colocar em pé? Eu não sei como está a sua vida, você que está me assistindo. Talvez o inimigo esteja convencendo alguns de que você não vale nada, de que o seu casamento não vale nada, que os seus relacionamentos não valem nada, que seus sonhos, seus projetos, seus planos, a sua carreira não vale nada. Mas eu quero te dizer que Deus te ama, que o Senhor Jesus te ama, e que Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por você e por mim, porque nós temos valor para Deus. Enquanto o inimigo nos desvaloriza e nos deprecia, Deus sabe o verdadeiro valor, porque Ele nos criou, somos criaturas suas, e Ele quer que nós sejamos filhos dEle, filhos amados. Por isso Ele nos comprou com preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Preço altíssimo. Portanto, meu querido, você vale muito para Deus. Você é precioso para Deus. Você é precioso para o reino de Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que nós estamos transmitindo essa mensagem para você. Para lembrar você, para reacender essa memória de que você vale muito para Deus. Você foi pago, por você, por mim, foi pago um altíssimo preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és o Deus Criador das nossas vidas, sustentador das nossas vidas, que nos resgatou por um alto preço. Obrigado, Senhor, porque para o Senhor nós temos valor. O inimigo quer ver a nossa destruição, o nosso fracasso, a nossa ruína, que nós não enxerguemos o valor que nós temos. Mas a Tua palavra abre os nossos olhos para entendermos que nós somos preciosos para o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelos registros da Tua palavra, pelos alertas da Tua palavra, pela sabedoria contida na Tua palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.